Meu nome é Cristiane Almeida, mas profissionalmente sou conhecida por Tita Nigri. Sou doutoranda em Design na PUC, Rio de Janeiro, Brasil. Sou orientanda da professora doutora Vera Nojima. Estamos no Laboratório da Comunicação em Design e editamos a revista científica Tríades. Há 12 anos tenho casa em Lumiar, que fica na região serrana do Rio de Janeiro. Lumiar e seu vizinho São Pedro da Serra são distritos turísticos. Ambos têm um centro urbano pequeno e uma grande área rural. Estão dentro da área de preservação ambiental de Macaé de Cima, um lugar repleto de rios, cachoeiras e animais silvestres. A região atrai pesquisadores, turistas e praticantes de esportes radicais, e existem muitas opções de passeios, aventuras e várias pousadas. A cada ano que passa, percebo, com tristeza, o desmatamento, a poluição, o represamento ilegal e a diminuição do volume dos rios, o crescimento do turismo predatório, o aumento de construções irregulares, entre vários outros problemas. Apesar de ser uma região em constante crescimento, o cenário artístico e cultural praticamente não existem. Os artistas não são mobilizados. A população rural vive em situação precária, com alto índice de analfabetismo. Existe uma segregação social muito presente. Não há hospitais e o pronto-socorro funciona com horário restrito. As demandas e as carências são tantas que as associações civis não conseguem materializar as ideias. O Arte em Ação começou com uma inquietação. Como usar conhecimentos em design para chamar a atenção para os problemas locais? Como fomentar e integrar a cena artística? Como o design pode servir de ferramenta de mobilização social e gerar conscientização? Apesar das constantes divulgações sobre medidas de prevenção contra o novo coronavírus, o desrespeito às regras pode ser visto em Lumiar e São Pedro da Serra, distritos de Nova Friburgo. Nos finais de semana e feriados principalmente, visitantes se aglomeram e ainda por cima sem usar máscaras. Para tentar conscientizar os turistas, moradores criaram o projeto Arte em Ação e espalharam cartazes aqui pelo centro de Lumiar e também São Pedro da Serra, com mensagens informativas sobre a Covid-19. As artes foram confeccionadas por artistas locais. A ação foi idealizada pela designer Tita Nigri. Ela conta os motivos de ter escolhido os cartazes para fazer a campanha. O cartaz sempre foi uma mídia muito presente porque ela tem um alto poder de visibilidade. E é uma mídia que está no lugar público. Você não precisa da internet para ver um cartaz. Tendo como base reflexões sobre contribuições sociais do design, autonomia em design e intervenção urbana, o cenário preocupante da pandemia serviu de oportunidade para que o Arte em Ação fosse implementado em caráter de urgência. Os 7 artistas locais foram indicados por Luiz Ottoni, filiada à Associação de Moradores de Lumiar. Fiz o contato diretamente com eles. Mesmo sem nenhuma verba, nem prolabore e com um prazo curtíssimo, todos aceitaram. Criei a identidade visual e montei um passo a passo com dicas e informações sobre como elaborar um cartaz e finalizar para a impressão, considerando que alguns artistas poderiam não ter experiência com computador. Conseguimos o apoio integral de 3 gráficas que imprimiram os materiais a custo zero. Com os cartazes prontos, começamos a distribuir em estabelecimentos. O coreto não foi a primeira opção, porque as pessoas costumavam arrancar os materiais expostos ali. Mas logo percebemos que a exposição ficaria muito limitada e pouco democrática. Então, ocupamos o charmoso e tradicional coreto de Lumiar e o de São Pedro da Serra. Tivemos muita repercussão na mídia e, em junho de 2021, com a ajuda de Luiz Ottoni, moradores se mobilizaram para a realização da 2ª edição do Arte em Ação.
Arte como mobilizadora de boas ações. É uma ideia de um projeto super legal que está colocando cartazes nos centros turísticos de Friburgo para estimular a população rural a se vacinar contra a Covid. O cartaz chama atenção. Vários cartazes juntos chamam mais atenção ainda. E se eles estiverem no centro de um dos principais destinos turísticos de Friburgo, a arte pode estimular a ação. Esse é o objetivo do projeto Arte em Ação. Estimular atitudes positivas, principalmente nesse momento de pandemia. Ao longo do Arte em Ação 2020, foram encontrados e avaliados alguns problemas, gerando diferenciais nessa nova edição. Para democratizar e ampliar o alcance do movimento, fizemos uma campanha pública de chamada de artistas, com inscrição acessível pelo Google Forms e em parceria com a Lan House. As diretrizes de orientação foram complementadas com vídeos e detalhamentos bem didáticos. Para reforçar o caráter informativo do cartaz, destacamos a importância do uso de frases na arte. Manzini fala que as mudanças de comportamento que geram a inovação social referem-se à maneira como indivíduos ou comunidades agem para resolver seus problemas ou criar novas oportunidades, e geralmente emergem através de processos organizacionais de baixo para cima. Para ele, as iniciativas locais desempenham cada vez mais papéis cruciais para romper padrões consolidados, guiando a novos comportamentos e modos de pensar. As iniciativas criativas podem ser vistas como laboratórios de ideias, onde a cada experimento pode-se aprender algo, se formos capazes de reconhecer seu valor. O Arte em Ação 2021 só foi possível porque a população se mobilizou, contribuindo financeiramente com 50% do custo da impressão. A outra metade foi apoiada pela própria gráfica. A intervenção urbana foi, sem dúvida, a melhor solução, já que os coretos estão em pontos estratégicos e democráticos, de muita circulação e visibilidade. Nenhum cartaz foi roubado e ainda ocupamos um terceiro coreto. A manutenção foi feita de forma espontânea por alguns moradores. Após 3 meses de exposição, recolhemos os cartazes para serem reciclados em workshops. Colamos lambe-lambes em um muro entre os distritos, aumentando a visibilidade dos cartazes e reforçando o caráter de ocupação artística. Para engajar mais moradores, integrar apoiadores e artistas e alegrar o movimento, fizemos várias ações, como posts no Instagram com vídeos sobre os processos de criação e depoimentos. Os vídeos também foram projetados ao ar livre. E foram feitos sorteios entre estabelecimentos locais e os artistas. Além disso, foi criado um repositório no Flickr, onde qualquer pessoa pode acessar e baixar em alta resolução todos os cartazes do Arte em Ação. O repositório tem o intuito de beneficiar qualquer comunidade do planeta, ampliando o alcance do evento. O designer é um profissional que se preocupa com a compreensão sobre a forma de vida e com os projetos que desenvolve com e para o ser humano. Reconhece a diversidade, a identidade das pessoas, compreende seus limites e suas potencialidades. O designer pode reconhecer o potencial político e estético de um lugar, no sentido de promover visões desejáveis. Kruken discorre que o designer pode articular a interação entre atores em ações de resistência, em busca de qualidade de vida ou de alternativas sustentáveis, sejam ambientais, culturais ou sociais. Pode empoderar produtores, apoiadores, cidadãos, ativar processos de pesquisa-ação-projeto, entre outros. Para ela, usar o espaço público de forma criativa, além de valorizar o patrimônio cultural, estimula uma melhoria da relação com o lugar, fortalece o sentido de pertencimento. Longe de ser uma atividade neutra, o design não pode negar sua importância social e política no desenvolvimento de visões de mundo possíveis.
Reforçando a importância das contribuições sociais do design, da autonomia em design e intervenção urbana, as 2 edições do movimento Arte em Ação tiveram resultados bastante significativos, como, ao todo, conseguimos engajar 18 participantes locais, entre designers, artistas visuais, ilustradores, grafiteiros, artesãs, artistas naifes, videomaker e pessoas criativas, gerando empoderamento, solidariedade, parceria, valorização da produção local. Como muitos não se conheciam, conseguíamos criar uma rede colaborativa, promover troca de conhecimentos e representatividade artística. Conseguimos mobilizar 30 apoiadores locais, entre estabelecimentos e pessoas físicas, que ratearam os custos do Arte em Ação 2021. Geramos solidariedade, parceria, reconhecimento e confiança no potencial de um movimento feito por todos e para todos. Iniciamos uma rede com perspectivas de crescimento. Sorteio! Criamos ações paralelas e fomentamos a cena cultural. Conectamos os artistas locais com apoiadores, citadinos e turistas. Olá, eu sou Elis Pinto, artista visual. Promovemos a valorização de um saber fazer local e fortalecemos a potência criativa. O uso do mobiliário urbano aumentou a visibilidade e tornou o Arte em Ação mais acessível, além de valorizar um patrimônio cultural e estimular o sentimento de pertencimento. Distribuímos cartazes nas áreas rurais, ampliando o alcance nos vilarejos mais carentes. Preenchemos uma lacuna comunicacional com uma sinalização criativa e original, com informações visuais e verbais. Tivemos repercussão e divulgação em jornais impressos e online, demonstrando a importância do nosso movimento. O Arte em Ação é inovador na região, por ser a primeira iniciativa artística de cunho social realizada por meio do design. Estar imerso no contexto, observar os problemas, criar relações, avaliar as deficiências da primeira edição, reconhecer, trocar ideias, aprender e aprimorar, foi fundamental na realização da segunda edição do Arte em Ação e sempre será uma etapa fundamental no processo de design social. Sem vínculos governamentais ou comerciais e distante da área de interesse do consumo, o movimento Arte em Ação demonstra um exercício de design socialmente engajado, colaborativo, consciente e contestador. Um design com autonomia e responsabilidade social para a construção do bem-estar coletivo. Mutirô é um vocábulo tupi-guarani, língua indígena brasileira, que fala de trabalhos grupais e ofícios coletivos, e que nesse projeto tem a função de destacar nos festejos os seus ofícios e a dimensão coletiva. Os ritos da cultura popular têm como traços predominantes a dimensão coletiva, a presencialidade e a ocupação dos espaços públicos. Esses traços emergem não só no âmbito do rito em si, mas em diversas fases de sua preparação. Por isso, foram diretamente impactados em suas manifestações pela epidemia da Covid-19. Nesse sentido, a PUC-Rio se integra ao Museu da Pessoa na construção de uma memória cultural que leve em conta não somente a patrimonialidade dos saberes e fazeres extremamente importantes e necessários de serem registrados e divulgados, mas também levando em conta a patrimonialidade existente nas histórias de vida de cada cidadão.
Antes de fazer a construção do acervo, o projeto se constitui como uma alternativa de metodologia para a pesquisa de campo de nosso laboratório, campo que se viu também impedido pela pandemia. Assim, os vídeos resultantes desse projeto terão tripla função: depoimentos usados como campo, ao serem tratados como dado científico em pesquisa, depoimentos usados como acervo, ao se inscreverem como uma coleção na exposição permanente do Museu da Pessoa, e depoimentos usados como artefatos, ao gerarem produtos inovadores com foco na expressão artística e comunicacional desse acervo. Um conjunto de intervenções que estão sendo feitas e que vão partir do material testemunhal recolhido. O material resultante dessas ações integrará uma grande mostra virtual em evento a ser realizado em março de 2022, na data do centenário de nascimento de Pier Paolo Pasolini, autor que é o referencial conceitual e artístico do projeto como um todo. O evento se denominará Vagalumes, Vozes da Cultura Popular, 100 anos de Pasolini, por conta de uma metáfora que esse autor utiliza para falar de culturas locais e periféricas em 2 ensaios. Um aos 19 anos de idade e outro quase 35 anos depois, em 1975, no seu último ano de vida. Aqui abordaremos a primeira fase do projeto, a estruturação dos testemunhos em vídeo como campo de pesquisa e como acervo do Museu da Pessoa. Então, em 2020, teve início a pandemia do Covid-19. Os rituais e as festividades foram cancelados devido às medidas sanitárias para conter a propagação do vírus. E isso, no primeiro momento, paralisou as pesquisas de campo. Foi então que o Laboratório de Design de Histórias e o Museu da Pessoa elaboraram o projeto Motirô para registro e memória de rituais e festejos populares. As entrevistas com pessoas envolvidas nos festejos de diferentes formas é realizada de forma remota, ou seja, à distância e podendo usar diferentes ferramentas de acordo com o equipamento e disponibilidade de entrevistados e entrevistadores. Entre elas, o WhatsApp, o Google Meet, o StreamYard, o Zoom e o VideoEsk. O fato de realizar as entrevistas em modo online permitiu que o projeto estabelecesse parcerias que ultrapassaram as fronteiras do Brasil. Hoje contamos com multiplicadores também em Portugal, México e Colômbia, sendo eles instituições acadêmicas, centros autônomos ou unidades de memória e registro. Até o momento foram realizadas as séries 1 e 2, totalizando 50 entrevistas, mapeando diversas manifestações religiosas e laicas. Essas entrevistas já estão disponíveis para serem acessadas online. A série 3 está sendo produzida atualmente e já realizou 29 entrevistas até o momento, agora com a participação de multiplicadores na Colômbia. Bom, e como acessar esse acervo online? A gente vai apresentar a seguir um vídeo mostrando um passo a passo. O projeto Motirô abre seu acervo para o público. Entrevistas realizadas com artistas brincantes, organizadores e profissionais do mercado relacionados com festejos de tradição popular. Essas histórias já estão no portal do Museu da Pessoa, para todos poderem consultar e divulgar. Para chegar à coleção de entrevistas do projeto Motirô, clique no botão Explore o Acervo na coluna da esquerda. Na página de Explore o Acervo, clique no botão Visite o Acervo na parte inferior da página. Você chegou à página de consulta do acervo do Museu da Pessoa. Se você rolar a página para baixo, verá 2 formas de consulta. Você pode consultar por histórias ou por coleções. Em coleções, se a coleção Motirô ainda não estiver visível, clique em Ver Todas no canto direito da tela. Na página das coleções, você encontrará a coleção Motirô. Clique nela. Vai abrir finalmente a página de nossa coleção com o resumo do projeto. Se você rolar a tela, verá os parceiros da rede Motirô e as histórias de vidas registradas pelo projeto, identificadas por títulos, fotos e os nomes dos entrevistados. Clique em uma das histórias e você poderá acessá-la na íntegra. Na página da história, você terá um resumo sobre o entrevistado, algumas imagens sobre a entrevista e o link do vídeo. Clique no vídeo e participe dessa rede sobre ritos de nossa cultura e os impactos que sofreram com a pandemia da Covid-19. Agora, você poderá consultar todas as histórias que ainda serão atualizadas até o final de 2021.
O acervo ainda tem inúmeras outras formas de busca, pelo nome do entrevistado, tema ou palavras-chave que você vai aos poucos descobrindo no portal do museu. E você pode fazer toda essa consulta pelo celular. O importante é que agora você faz parte do Mutirô, na sua parte mais importante, conhecer e compartilhar essas histórias de vida. Dentro da metodologia das entrevistas feitas para este acervo, um dos nossos focos era compreender como o atual momento da pandemia estava afetando as festividades e ritos pesquisados. Portanto, nos preocupamos em inserir 2 perguntas específicas sobre o tema. Uma, como o atual isolamento está afetando o ofício e festa, e a outra é se esse isolamento fez você rever o papel da sua festa para a sua sociedade. Eu sempre estou estimulando o pessoal a ver novas possibilidades, novas coreografias, para que na volta, assim, esteja todo mundo estimulado realmente, né? Para que não fique aquela coisa, é uma férias, a gente não sabe quando é que vai voltar. Não, eu sempre estou pegando no pé do pessoal. Daqui a pouco a gente está de volta e aí eu quero ver coreografia nova, eu quero ver todo mundo de cima, eu quero que todo mundo mantenha o interesse, né? Para quando voltar não ficar parecendo uma coisa nova, não. Estamos encaminhados, não esqueça da gente, não. Então eu fico sempre provocando, é uma provocação boa, né? Para que eles estejam sempre em alerta sobre o afoxé também. Olha, para mim foi a primeira vez, eu posso dizer de coração, em 40 anos que estou em Brasil, 40 anos que eu não peguei férias, que me apartei muito de meus filhos, que eu me dediquei muito ao meu trabalho, tanto que meus 2 filhos nasceram e em um mês, a mês de haver nascido, eu voltei a trabalhar, por ter que fazer as coisas e eu era, não, eu tenho que trabalhar, faço uma coisa e faço a outra. Esta vez, eu estou com 3 meses de não fazer nada e isso me põe, já estou nervosa, estou inquieta, porque nunca passei isto. Que eu escuto muito é falando, pô, não tem que ter carnaval, não tem que ter carnaval, não tem que ter carnaval. Tipo assim, a culpa não é do carnaval, a culpa não é do Réveillon, a culpa, às vezes pode ser uma culpa nossa, pode, porque tem muita gente que tá brincando com isso, não tá respeitando, entendeu? Mas a gente não pode falar que o carnaval é culpado, que o Réveillon é culpado, que o pagode é culpado, entendeu? Eu acho que não existe um culpado assim. Nenhuma festa é culpada de nada. Eu acho que as pessoas têm que um pouco se conscientizar. Eu acredito que neste momento, né, esse talvez, porque a gente vive numa outra realidade, né? Então, a parada para a comunidade neste momento não é algo como prioridade, porque o que a gente vai precisar é nos manter vivo dentro desse espaço, né? É existir, né? Eu costumo dizer que a classe média, ela, quando acontece alguma coisa, ela foge para o campo e a comunidade fica e continua chorando. As pessoas que frequentam as escolas de samba, né? E toda essa sociabilidade gerada pela escola de samba, ela é uma engrenagem que, na verdade, não para, né? Muita gente ali depende da escola de samba emocionalmente, depende da escola de samba financeiramente, né? E é uma engrenagem muito maior do que apenas aquele desfile que acontece em fevereiro ou em março. No meu entendimento, por exemplo, eu conheço babalorixás que estão com casa aberta e mantendo os ritos, tá? Mas como disse, eu não censuro, né? Mas a minha consciência me pediu, né, que orixá não gostaria de eu testar os meus filhos, que realmente fosse um tempo de nós nos recolhermos, né?
e tivesse esse tempo até mesmo de reflexão, de pensar, e uma retirada estratégica, né? E começar esse culto de uma forma interna. A festa junina, o festival de inverno, a reunião de escolas de samba, é muito importante, como eu te falei, para a sociedade em relação ao turismo, em relação literalmente ligado à economia. Quantas pessoas a gente emprega nessa festa? É tudo. A loja que vende tecido, o cara que aluga o som, iluminação. Então, assim, é uma cadeia assim que você vai tá entendendo que acaba afetando totalmente, sabe? Nessa seleção, nós pudemos observar pontos bastante distintos. Por exemplo, a Luana Costa, do Afoxé Filhos de Exu, ela fala dos impactos na reinvenção de uma sociabilidade e produção na adoção de reuniões virtuais. A artesã Divina Lujan, que trabalha com carnaval, tendo também produzido para os Jogos Pan-Americanos de 2006 e o encerramento das Olimpíadas de 2016, falará das angústias pessoais e não estar produzindo nada e falará da falta que sente de seu ofício. Bruno Rangel, que participa dos Bate-Bolas, que é um movimento cultural e carnavalesco do Rio de Janeiro, ao contrário do que parece no recorte da fala, que acaba ficando descontextualizada, ele falará dos movimentos de condenação das festas populares que, após o decreto da quarentena, foram responsabilizadas por espalhar o vírus de Covid-19 pela população. O Bruno chama a responsabilidade para cada um que não respeita a seriedade do momento e brinca com o perigo de se contaminar. Gilmara Cunha, líder comunitária LGBT da Favela da Maré, falará sobre a necessidade de sobrevivência econômica que se sobrepõe aos movimentos políticos de ordem identitária diante da crise sanitária nas populações de baixa renda. Gabriel Haddad, carnavalesco das escolas de samba, falará dos impactos nas sociabilidades dos grupos que se fortalecem principalmente nos afazeres, nas quadras e na convivência comunitária. Paio Minadilé falará da adaptação dos ritos para os orixás como um momento de olharmos internamente, de reflexão para este momento no mundo, ou seja, de um transporte do rito para uma outra dimensão, numa dimensão mais íntima e mais pessoal. Kaline Campos, participante das quadrilhas juninas, falará do grande impacto econômico com as suspensões dos festivais, que sustentam toda uma cadeia econômica e produtiva de sua região. Portanto, nesta mostra, podemos observar que os impactos da pandemia se inscrevem em uma diversidade muito maior do que simplesmente a sustentabilidade econômica das festividades e seus produtores. Veremos que serão afetados aspectos de sociabilidade, de saúde mental, aspectos políticos e ideológicos, formas de manutenção do ofício e, em geral, as formas de sobrevivência. Neste ponto, a abordagem direta sobre os impactos da pandemia nos proporcionou capturar testemunhos importantes de um tempo e espaço para que pudéssemos refletir a história sob o ponto de vista daqueles que verdadeiramente estão presentes de corpo e alma em suas realidades particulares. O Mutirô segue nesse período com a participação das instituições de ensino e memória, intervindo no material de forma a ampliar a socialização do acervo e gerar artefatos comunicacionais e artísticos que dialoguem com os testemunhos e os conceitos na obra de Pasolini. Convidamos a todos para um evento que vai apresentar o resultado dessas realizações e celebrar os 100 anos de nascimento do Pasolini em março de 2022.